Olá, meninos. Tudo bem com vocês? Como é que foram de descanso? Essas 2 semanas, praticamente, que a gente teve de descanso aí. Deu para dar uma enganada, né, no cansaço, deu para dar uma aliviada. E espero que todos tenham descansado o suficiente para encarar agora esse restinho de ano, 2 meses. Se a gente for parar para pensar, fazer conta na ponta do lápis, dá menos de 2 meses que tem feriado, né? Então, assim, dá tudo agora, todo o gás, ainda vai ter suplementar semana que vem, né? Mas está na hora de todo mundo agora de usar inteligência. Vocês preferem tirar férias, entrar de férias no dia 19 de dezembro ou no dia 15 de janeiro? Dia 1º de fevereiro nós estamos de volta. As aulas começam dia 1º de fevereiro. Quem tomar recuperação vai ter que estudar até o dia 15 de janeiro. Quem não tomar recuperação, dia 19 de dezembro você já vai estar de férias. Então está nas mãos de vocês. Eu acredito na inteligência de vocês, portanto, usem-na, ok? Então vamos lá. Continuando o nosso... Você se lembra que a gente parou? Eu dei uma ideia para vocês do plano cartesiano. Dei ideia não, fiz uma revisão com vocês do plano cartesiano, né? E agora nós vamos ver a aplicação da geometria no plano cartesiano, que nada mais é do que a geometria analítica, né? A geometria analítica é exatamente quando a gente trata a geometria, em vez de tratar no plano, o plano que a gente conhece, a gente vai tratar no plano cartesiano, que é aquele que a gente já viu aqui, ó. Olha lá, esse plano cartesiano. Então, tá aí o plano cartesiano com os dois eixos, abscissas e ordenadas, x e y, respectivamente, horizontal e vertical. Então, vamos lá, vamos ver como é que a gente faria para calcular a distância entre os pontos A e B. Notem que os dois pontos A e B no plano cartesiano, como qualquer ponto do plano cartesiano, eles têm as coordenadas, né? O A tem a abscissa 1, ordenada 2, né? O A seria aqui, ó. O A seria aqui, ó. Abscissa 1, ordenada 2. E o B aqui seria abscissa 4, ordenada 3. Certo? Ok? 1, 2 e 4, 3. Qual que é a distância desses dois pontos? Vocês viram que ali eu já dei uma esbarrada aqui, mas não tem problema. Basta calcular a medida desse segmento. A distância entre quaisquer dois pontos do plano é sempre uma linha reta. Então, quando eu traço uma linha reta de A até B, eu obtenho o segmento AB. Notem que o segmento AB ele é oblíquo, ele não é nem horizontal nem vertical. Então, o que, que a gente tem? A gente, com base no nossos conhecimentos de triângulo retângulo, ó, eu tracejei esse pedaço aqui, ó, esse aqui, estão vendo? Então, esse daqui ele é paralelo ao eixo horizontal. Se ele é paralelo ao eixo horizontal, então ele é perpendicular ao eixo vertical, consequentemente ele é perpendicular a esse segmento aqui, ó, tracejado aqui, certo? De tal forma que o triângulo ABC ele é retângulo. Então é só aplicar o teorema de Pitágoras. Vamos lá? Olha lá, ó, retângulo, o triângulo ABC, triângulo retângulo ABC tem vértices 1, 2, 4, 3 e 4, 2, as coordenadas de A, B e C, respectivamente, né? Então aí, o que, que a gente vai ter que fazer? Aplicando Pitágoras, a gente vai ter a gente sabe que a distância aqui, isso aqui é óbvio, que a gente não precisa de muita... Nós já fizemos até exercício lá atrás, no início do ano, usando isso daqui. Ó. Se aqui é 1 e aqui é 4, se você tem 1 e 4, 4 menos 1, 3. Se aqui é 3 e aqui é 2, então aqui vai ser 3 menos 2, vai ser 1. Então você vai ter que AB ao quadrado, por Pitágoras, você vai ter que AB ao quadrado é igual a BC ao quadrado mais AC ao quadrado. Certo? Que é isso aqui. Ó. Aí você pega BC ao quadrado, 1 ao quadrado, mais AC ao quadrado, 1 mais 9 dá 10. AB é mais ou menos a raiz quadrada de 10. Então, AB é só positiva, não existe medida negativa. Então, não posso considerar o negativo.
Viram como é simples? Não precisa decorar fórmula nem nada, só aplicar isso daí. Tá bom? Então, arredondando não, né? Quem quiser, você pode deixar a medida AB igual a 10, mas com a calculadora não é difícil a gente dizer que é aproximadamente 3,2 unidades de comprimento. Gente, não é comum no plano cartesiano a gente falar em centímetro, em metro, a gente usa unidade de comprimento. Você pode falar que cada unidade de comprimento é centímetro, é metro, é decímetro, é milha, é jarda, é polegada, do jeito que você achar melhor. Pé, né? Tá ok? Então, isso aí. Para você calcular a distância entre dois pontos, basta fazer isso daí. Tá? Bom, aplicação disso. Perímetro e área. Vamos calcular aqui agora, então. Vamos ver aqui exemplos. Né? Primeiro, nós vamos calcular o perímetro e a área desse retângulo. Bom, o perímetro desse retângulo é 2π, é igual à medida de AB mais a medida de BC, mais a medida de CD, mais a medida de AD. Ora, aqui todos eles são ortogonais, né? Eles são ou vertical ou horizontal. Desse jeito aqui, ó, qual que é essa distância? Qual que é a medida de AB? É só você pegar de 1 até 3, ó, né? De 1 até 3 aqui, ó, de 1 até 3, você vai ter que essa medida é 3 menos 1 é 2. Então, aqui também é 2. Aqui você vai ter de 1 até 5, que é essa medida aqui, ó. Aqui vai ser 4. Então, aqui também vai ser 4. Então, a gente vai ter que o perímetro desse retângulo quando é um retângulo, uma figura como essa, não tem nenhum segmento oblíquo, né, que não seja vertical ou horizontal, não tem problema nenhum, é só fazer isso, é muito simples. Né? Então, qualquer retângulo, quadrado, né, desde que seus lados sejam paralelos aos eixos de coordenadas, né, aos eixos das abscissas e das ordenadas, você vai ter sempre isso daqui. Então, você vai ter AB mais BC mais CD mais AD. Isso vai dar 4 mais 4, mais 4, 12. 12 unidades de comprimento. Certo? Confere. Se você quiser dizer que cada centímetro, cada unidade de comprimento é 1 centímetro, você pode falar. Vamos deixar só 12 ali, não precisa nem de pôr a unidade, não. Agora vamos ver, como é que a gente faria para calcular a área? Gente, a área é fácil. A gente sabe que é só o produto das dimensões. Quais são as dimensões? 4 vezes 2, 8 unidades de área. Então, se você quiser, ó, você pode colocar aqui unidades de comprimento, unidades de área, o C e o A. Certo? Ok? Bom, vamos ver aqui um mais. Olha lá. Agora vamos ver do triângulo. Aí o triângulo já é um pouco mais complicado, né? Para a gente calcular o perímetro. A área não, porque veja só, a área é fácil. Vamos calcular a área primeiro. A área, todo mundo sabe que ali está muito fácil. A área é a medida da base multiplicada pela altura. Deixa eu colocar um vezes aqui, dividido por 2. Mas qual que é a base? Eu posso dizer que a base, ó, vai de menos 2 até 3. Então, são quantas unidades? 2 mais 3 é aquela distância fácil, 5. Vezes a altura. A altura é essa distância aqui, ó. Então, é aqui do ponto B até o ponto D, a distância desse segmento, a medida desse segmento, a distância desses dois pontos. Ora, é só fazer 5 menos 0, 5. Então, isso vai dar quanto? Você vai ter que a área aqui é 25 sobre 2, ou 12,5 unidades de área. Certo? 12,5 unidades de área. Agora, o perímetro, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que calcular ali, ó. A gente vai ter que primeiro calcular. Para eu calcular o perímetro, vou escrever aqui, ó. Perímetro é o quê? É AB
AB, que é essa medida aqui, mais BC, que é essa medida aqui, mais CAC, que é essa medida aqui embaixo. Então, vejam bem, AC é fácil. AC a gente já sabe que é 5. Então, vamos guardar isso aqui. Agora eu preciso calcular AB. O que é AB? AB é só aplicar Pitágoras. Você vai pegar ali, ó. Você vai pegar ali no triângulo. Você vai, tá vendo? Estão vendo aqui que ele chamou normalmente a gente chama esse ponto aqui de O. O livro, eu tirei esse aqui do livro, ele chamou de D. Não tem problema. Então, no triângulo ali, ó, ABD, você pode aplicar Pitágoras. Como é que fica? Vai ficar AB ao quadrado, que é o que a gente quer, é igual a... quanto é que mede o lado, qual que é a medida de AD aqui embaixo? Ó? AD, essa medida aqui, ó, ela é 2, certo? Ao quadrado mais essa medida aqui, ó, que é 5 ao quadrado. Então, AB ao quadrado vai dar 4 mais 25, vai dar 29, né? Então, vai dar aqui 29. Então, quer dizer que AB é raiz de 29. Eu já tirei, eu estou falando, ó, o mais ou menos aqui para passar. Vamos colocar aqui, né? Depois vai ter gente falando que eu não fiz coisa direito, tal coisa. Então, vamos lá. Mais ou menos raiz de 29. Raiz de 29 é não simplificável, não tem jeito de simplificar, né? Então, vamos deixar aqui assim. Então, como o menos não vale, AB é raiz de 29. Certo? Agora, vamos ver qual que vai ser a medida no outro triângulo ali, ó. Nesse triângulo, deixa eu apagar aquela bagunça ali. Então, vou apagar tudo que eu fiz aqui, ó. Tudo que eu rabisquei aqui agora, para ficar mais fácil de vocês verem. Então, vamos ver aqui agora. Vamos pegar esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo. Vamos pegar ali o triângulo CDB, ou BCD. O que eu preciso calcular ali? Eu preciso calcular BC. Pitágoras é hipotenusa, né? BC é hipotenusa, por Pitágoras vai ficar BC ao quadrado é igual a essa medida aqui, que é 3 ao quadrado, mais a altura, que a gente já sabe ali, que é 5 ao quadrado. Então, você vai ter que BC ao quadrado é igual a 9 mais 25. Então, você vai ter que BC é igual a 34, certo? BC ao quadrado é igual a 34. Daí a gente tira que BC é mais ou menos raiz de 34. Então, BC, joga o meu negativo fora, é 34. Então, olha que coisa feia. O perímetro, no caso, ele vai ser 5 mais raiz de 29 mais raiz de 34. Bom, eu posso pegar aqui a calculadora e verificar lá que 29, a raiz quadrada é 5,4, aproximadamente, com uma casa decimal, 5 mais 5,4, e a raiz quadrada de 34 é 5,8. Então, a gente vai ter aqui que o perímetro, somando aquilo tudo ali, vai dar 5,8 mais 5,4 mais 5, isso vai dar aproximadamente 16,2. Deixa eu só ver um negócio aqui. Raiz quadrada de 29, 5,4, 5,8, é isso mesmo. É que o livro aqui, ele deu um outro valor, 4,9 vezes 4,9, 24, não. Então aqui, ó, vai dar 10,4, né? Conferindo, 10, 5 mais 5,4, 10,4 mais 5,8. Então a gente vai ter aqui que o perímetro é
16,2 unidades de comprimento. Ok? Viram como é simples? Tá? Se der uma diferençazinha pequena aí nas casas decimais, vocês não se assustem não, vocês já estão cansados de saber que isso aí é por questão de arredondamento mesmo. Então vamos ver. Aí agora nós vamos ver outra aplicação, ponto médio de um segmento. Bom, todo mundo sabe que se um segmento é, né, qualquer segmento, ó, esse segmento aqui, ó, vamos apagar, vamos fazer ele horizontal, só que todo mundo já sabe. Se você pegar aqui, ó, esse segmento aqui, ó, esse aqui, ó, se essa, vamos considerar que aqui fosse só no plano ali, só o segmento horizontal. Não vamos considerar o vertical, a dimensão vertical, não. Vamos considerar que aqui seja 2 e que aqui seja 6. A medida desse comprimento, do comprimento desse segmento é 4, concordam? Então, qual que é o ponto médio dele? O ponto médio dele seria aqui, ó, M é só o quê? M vai ser 2 mais 6 dividido por 2. 2 mais 6, 8, dividido por 2, nada mais é do que a média aritmética. Certo? Então você vai ter 4 ali. 4 é o ponto médio desse segmento, cujas extremidades são 2 e 6. Isso no caso dele ser horizontal ou vertical. Agora vamos ver ali, ó. Qual que é o ponto médio daquele segmento AB ali, ó? Qual que é o ponto médio desse segmento AB aqui, ó? Esse aqui, ó. AB, ó. Estão vendo aqui? Então, o ponto médio dele é M. Quais são as coordenadas desse ponto médio? Né? Eu quero saber quais são as coordenadas dele. Bom, nesse caso aqui, eu estou dando para vocês um genérico. Né? Notem que eu não dei as coordenadas de A. Olha lá, ó. As coordenadas de A são x1 e y1. Então, o A seria o primeiro ponto. As coordenadas de B são x2 e y2. Quais que seriam as coordenadas do ponto médio M em função de x1 e x2, de x1 y1, x2 y2? As coordenadas dele em função das coordenadas de A e de B. Então você vai pegar aqui, ó, vocês estão vendo aqui que a abscissa de M é x e a ordenada de M é y. Então eu preciso descobrir quanto que é x e quanto que é y. Certo? Bom, aqui no caso, o que a gente pode fazer? Você pega ali, ó, olha só, exatamente o que eu tinha escrito, eu gosto de antecipar, né? Vocês já repararam? Aí, aplicando Tales, o que vai acontecer? Bom, nós vamos aplicar Tales onde? Gente, vocês se lembram lá do início, vamos recapitular aqui, quando você tem um feixe de paralelas interceptado por transversais, né? Você tem que a razão entre esse segmento e esse é a mesma razão entre esse segmento e esse, né? O que mais que você tem? Você tem que a razão entre esse segmento todo e esse daqui, ó, é igual a razão entre esse e esse. Lembra-se disso? Então é isso que a gente vai aplicar aqui. Então o que eu preciso? Eu preciso de ter paralelas e preciso de ter pelo menos duas transversais. Onde que eu vou ter essas paralelas? Aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vocês estão vendo que o segmento que nos interessa é o AB. Eu quero o ponto médio de AB. Então, olha o que eu vou fazer. Olha aqui, paralelas aqui, ó. Vou tracejar aqui, ó. Estou prolongando aqui, ó. Estão vendo ali? É como se ali fossem três retas, ó. R, S, T. R é paralela a S, que é paralela a T. Certo? Então, o que nós vamos ter aqui por... Ele está virado, né? Ali, se a gente quisesse colocar do jeito que a gente está acostumado a ver, ó, a gente teria assim, ó, R, S, T, aí você teria aqui, ó, o tracejado aqui, e teria aqui o segmento aqui, ó, né? Você teria ali A, M e B. Então, aplicando Tales aqui, ó, como é que a gente vai ter? O que a gente vai ter ali? A gente vai ter ali que
AM, então apagou lá, mas não tem problema. AM, razão entre AM e MB, é a mesma razão entre A1, M1 e M1, B1, certo? Mas olha só, qual que é a medida? Vamos ver aqui, ó. 1, né? Por que é 1? AM sobre MB, eles são, se é ponto médio, AM dividido por MB, gente, eles têm a mesma medida, é ponto médio, né? Sempre que você tem qualquer segmento, ó, esse daqui, o ponto médio quer dizer que esse é igual a esse. Se você tiver aqui assim, esse ponto, ponto médio, esse é igual a esse, sempre. Então, sempre que você dividir um segmento pelo outro, você vai ter as mesmas medidas, você está dividindo duas medidas iguais, a divisão entre duas medidas iguais é sempre igual a 1. Só que do outro lado você vai ter lá, ó, A1M1, o que é A1M1? A1M1 é x, qual que é a medida? Por exemplo, se aqui fosse 2 e aqui fosse 3, não seria 3 menos 2? X menos x1, olha lá, ó. E se aqui fosse 4, não seria x2 menos x, olha lá, x2 menos x. Certo? Então você vai ter aquilo dali. O que a gente está querendo achar? A gente está querendo achar, né, o x. Então olha o que a gente vai fazer agora. Multiplica cruzado. Você vai multiplicar cruzado ali, ó. Então vai ficar 1 vezes x2 menos x, vai ficar x2 menos x igual a x menos 1. Aí você isola de um lado os 2x, ó. Aí você vai ter x1 mais x2. Daqui vai sair o quê? Ah lá. Dividido por 2. X então é x1 mais x2 dividido por 2, ok? Essas são as coordenadas x, é o que a gente quer. Ó. A gente está querendo saber quais são as coordenadas de m. O x de m a gente já achou, que é esse daqui, ó. É a média do x1 e x2. E o y de m, o que vai ser? Bom, o y, analogamente, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar aqui, ó. Você vai pegar aqui agora essas três paralelas. Você vai aplicar o teorema de Tales aqui agora, ó. Você vai pegar aqui, ó, paralela, paralela, paralela. As três paralelas, R e ST. E agora você vai pegar essa transversal, né? E essa daqui, ó. Então você vai ter o quê? Você vai ter lá AM, você vai pegar essa transversal aqui, ó. Essa aqui, ó. Né, que você pode prolongar aqui, tá? Aí você vai ter o quê? Que AM está para MB, assim como A2M2 está para M2B2. AM sobre MB de novo é 1. Aqui você vai ter o quê? O que é A2M2? A2M2, ó. A2M2, o que é A2M2? A2M2 é Y1 menos Y, certo? Ou y menos y1, desculpa, né? Porque o y é maior que y1. Quanto mais para cima, maior, desculpa. E você vai ter que o B2M2, o M2B2 é B2 Y2 menos Y. Então tá aqui, ó. Multiplicando cruzado de novo, você vai ter Y2 menos Y igual a Y menos 1 e Y igual a Y1 mais Y2. Certo? Então aí você tem as coordenadas do ponto médio do segmento, ok? Então, olha lá, resumindo, para fechar aqui, qual que é a abscissa do ponto médio? A abscissa é o x, ó. Qual que é a abscissa do ponto médio? A abscissa do ponto médio equivale à média aritmética das abscissas, certo? E qual que é a ordenada do ponto médio? A ordenada do ponto médio é a média aritmética das ordenadas, tá aqui, ó. Simplesmente isso. Então aqui nós achamos o mxy, seria as coordenadas de mxy seriam x1 mais x2 sobre 2, y1 mais y2 sobre 2. A média dos x é a média, o x do ponto médio, a abscissa do ponto médio é a média aritmética das abscissas e a ordenada do ponto médio é a média aritmética das ordenadas. Certo, gente? É isso daí. Tá ok? Deu para pegar? Então tá bom. Por enquanto nós vamos parar por aqui, tá?
Depois, na próxima videoaula, a gente continua, a coisa vai começar, já vão vir os exercícios mais interessantes aí para vocês fazerem. Depois nós vamos ver a aplicação disso, calculando o volume, né, de prismas, pirâmides, etc, etc, etc. Tá bom? Então, por enquanto é isso. Um abraço para vocês, até a próxima.